aí, galera, hoje nós vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra. E para refletirmos sobre este dia, vamos apresentar para vocês o documentário Nos Porões do Navio Negreiro, A Travessia Infernal. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Alguns milhares de quilômetros separam a África do nosso continente. A viagem entre os continentes levava algumas semanas ou meses, dependendo das condições climáticas. E foi nesse trajeto que aconteceu um dos piores momentos vividos pela humanidade, ao longo de toda a sua existência, a escravidão negra. Muito triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo. Os nossos repórteres vão mostrar como ocorria a travessia pelo oceano nos porões do navio negreiro. Dos palmares onde se refugiou. O princípio dessa triste história inicia com a captura brutal dos negros em suas casas. Retirados suas famílias, eram comercializados como qualquer tipo de mercadoria disponíveis nos grandes centros de comércio. Quando trazidos da África, iam amontoados nos porões de navios negreiros costumbeiros, pois os porões de navios eram semelhantes às tumbas. Vejamos como os negros eram trazidos. Dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra. Mulheres, crianças, homens e mulheres, cada um vinha em um compartimento do navio. Ainda dentro dos navios, eram separados para evitar a possibilidade de rebelião em alto mar. Além disso, a separação causava-lhes imensa dor e provocava danos consideráveis na estrutura psicológica dos prisioneiros, conhecido como banzo. Embarcados como carga animal nos porões, atravessavam a viagem de algumas semanas acorrentados e apertados, sem a menor possibilidade de se movimentar. O espaço era tão restrito que muitas vezes tinham que se alternar entre ficar sentados ou em pé. As correntes marcavam seus braços e pernas, causando-lhes ferimentos pela quantidade de dias que ficavam aprisionados. Todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Os escravos que morriam ao longo da viagem eram jogados ao mar, até que seus corpos fossem retirados. Poderia demorar algum tempo, horas ou até mesmo 1 ou 2 dias. Isso causava problemas relativos ao cheiro do cadáver e à contaminação dos demais, pelas doenças que estivessem vitimado ou morto. Por favor, mi princesita africana. Por favor. Enséñame mi baile. Os alimentos eram jogados 1 ou 2 vezes por dia para alimentar os negros. E não havia qualquer tipo de preocupação a quem ia comer, quem deixasse de comer, se a partilha dos alimentos era feita de forma justa ou se alimentasse todos os negros. Outro problema com os alimentos refere-se ao fato de que aquilo que era disponibilizado para os negros era sobra, ou seja, aquilo que não eram bem aceitos ou eram mesmo rejeitados pelos marinheiros. Portanto, a parte que cabia aos escravos era de qualidade duvidosa. Muitas vezes, a eles eram oferecidos alimentos estragados. Este está enfermo, no le des nada. Dales comida solo a los que están sanos. Acá longa, esto sí, sí. Esta. Esta no. Esta. Esta no. Esta no. Ninguna esta.
nuvem chacoalhassem intensamente durante ventanias ou tempestade, isso fazia com que tanto os escravos quanto os tripulantes acabassem passando mal e vomitassem. No caso dos negros, a situação era bem pior, pois não podiam liberar o resultado de sua náusea para lugar algum, senão no próprio porão onde estavam. No local onde estavam acorrentados, não havia qualquer tipo de preocupação higiênica, ou seja, não existia banheiro ou qualquer tipo de instalação sanitária. As fezes e urina dos cativos eram feitas no mesmo lugar onde estavam acorrentados. Isso causa um enorme fedor, além de aumentar a contaminação de doenças através do contato com ratos e baratas. Mas que agonia, o canto do trabalhador, esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Os escravos que resistiam a essa travessia infernal chegavam à América desnutridos ou doentes. Poucos eram aqueles que conseguiam completar a viagem em boas condições, mas o que os esperava em solo americano, no entanto, não era muito melhor à vista do que eles já haviam passado. Pela queda das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, cantou. De alegria, sou apenas como um soluçar de dor. Agora que já assistiram todo o documentário E estão por dentro de tudo sobre a consciência negra e sobre o tráfico dos escravos no navio negreiro, Esperamos que após o documentário tenham consciência de que preconceito não te leva a lugar algum. E que cor não define caráter. Valeu! tchau! Estamos em pleno mar. Doido no espaço, brinco no ar, dourada borboleta.
e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquietos. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar doido cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas, leviatã do espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral? Que tétricas figuras! Que cena infame, vil! Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra liou, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade,
A vontade por poder, hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão. E assim roubados à morte, dança lúgubre coorte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aure verde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue da história o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. O meu birimbau de ouro, minha mãe, eu deixei no gantoar. O meu birimbau de ouro, minha mãe, eu deixei no gantoar. É um gunga bem falante que dá gosto de tocar. Eu deixei com menininha para ela abençoar. Amanhã às 7 horas. ouço essa voz que o tempo não vai levar. Morte, vela, sentinela, sou do corpo desse meu irmão que já se vai. Revejo nessa hora tudo que ocorreu. Memória não morrerá. Vulto negro em meu rumo vem,
gritar sua força. Ei, irmão, sobreviver, a morte ainda não vai chegar. Se a gente na hora de unir os caminhos num só, não fugir nem se desviar. Sentinela sou do corpo desse meu irmão que já se foi. Revejo nessa hora tudo que aprendi. Memória não morrerá. Como os navios negreiros eram caravelas feitas de madeira, a força dos oceanos pelas quais acabaram fazendo com que chacoalhassem intensamente, diretamente ventavais. Tá valendo. Como os navios negreiros eram caravelas feitas de madeira, a força dos oceanos pelos quais acabaram fazendo com que chacoalhassem intensamente durante ventanias ou tempestade, isso fazia com que tanto os escravos quanto os tripulantes acabassem passando mal e vomitassem. No caso dos negros, a situação era bem pior, pois não poderiam liberar Eu tô subindo, mas você vai lá. As correntes marcavam seus braços e pernas. As correntes marcavam seus braços e pernas pela quantidade de dias que ficavam aprisionados. Os escravos que resistiam a essa travessia infernal chegavam à América desnutridos ou doentes. Poucos eram aqueles que conseguiam completar a viagem em boas condições. Mas o que os esperava em solo americano, no entanto, não era muito melhor em vista do que... Peraí, eu não tô enxergando quem tá enxergando. Em vista do quê? Eles. Deu pra enxergar de onde eu tava. Já haviam passado. O excesso de carga tinha como propósito... Não, que? O excesso de carga tinha como propósito transportar... Agora que já assistiram todo o documentário, E está por dentro de tudo sobre... Agora que já assistiram todo o documentário, E está por dentro de tudo sobre a consciência negra e sobre o tráfico de escravos no navio negreiro. Esperamos que após o documentário tenham completa consciência de que preconceito não te leva a lugar algum. É que a cor não define o caráter. Muito obrigado. Tchau. Tchau, gente! agora que já assistiram todo o documentário, Está por dentro de tudo sobre a consciência negra e sobre o tráfico de escravos no navio negreiro. Esperamos que após o documentário tenham completa consciência de que preconceito não te leva a lugar algum. E que cor não define o caráter?
Até mais. Tchau. Não terminei de falar, né? Daniela, caramba! Agora que já assistiram todo o documentário, Estão por dentro de tudo sobre a consciência negra e sobre o tráfico dos negros nos navios negreiros. Esperamos que após o documentário tenham completa consciência de que preconceito não te leva a lugar algum. E que cor não define caráter. Muito obrigado.